Por vezes, pensa-se que a Virgem não é muito evocada na Bíblia. Porém, do Gênesis até o Apocalipse, Nossa Senhora está presente. Mas até no Antigo Testamento? Eu sou Roberto Oliveira e você está no programa De Maria Nunquam Satis, no canal Devotos de Carlo Acutis Brasil. Salve Maria! A Santíssima Virgem pertence ao Novo Testamento. Ela nasceu no tempo do Novo Testamento e todos os relatos específicos e diretos que falam dela estão no Novo Testamento. Porém, podemos formular-nos uma pergunta. O Antigo Testamento referiu-se alguma vez à mãe do Messias esperado? Existem textos bíblicos que, mesmo em sentido figurado, mencionam algo sobre a mãe do Filho de Deus? Podemos associar alguns textos do Antigo Testamento e os aplicar a Maria, ainda que com certa licença poética? Na história da salvação, Deus vai nos revelando suas verdades de uma maneira muito pedagógica. Assim, na Sagrada Escritura, vários trechos do Antigo Testamento profetizam, ainda que em linguagem poética e sentido figurado, a pessoa e a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim também acontece com Nossa Senhora. No relato do Gênesis, Eva, a primeira mulher, tornou-se aquela com quem Adão arrastou toda a humanidade no naufrágio do pecado original. Deus prometeu um Salvador e a mãe do Redentor foi anunciada precisamente naquele momento, quando Deus amaldiçoou a serpente em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela, esta lhe esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Em Isaías 7,14, o profeta anuncia o nascimento virginal de Jesus, ao declarar que uma virgem conceberá e dará à luz um filho que será chamado Deus conosco. Muitas são as imagens da Virgem Maria no Antigo Testamento que nos ajudam a compreender o Novo Testamento e o desígnio salvífico de Deus Pai. Essas imagens de Maria nas Sagradas Escrituras têm seu ponto mais alto na identificação de Nossa Senhora com Sião, Templo Santo, Jerusalém, Cidade Santa, terra de Judá, povo de Israel, povo de Deus. O então cardeal Joseph Ratzinger, hoje Papa Emérito Bento XVI, nos ensina que a identificação de Sião como imagem de Maria que põe em relação o Antigo Testamento com o Novo Testamento é muito mais do que uma construção histórica ou textual através da qual são ligados promessa e cumprimento. A Virgem Maria é Sião em pessoa, pois ela vive a totalidade do que é significado por Sião. Ela vive de tal maneira que é permeável a Deus, habitável pela divindade, torna-se casa de Deus. E essa identificação entre Sião e Maria é uma realidade espiritual, porque Maria teve uma vida vivida a partir do Espírito da Sagrada Escritura. É um estar radicada na fé dos patriarcas e simultaneamente dilatada pela altura e amplidão das promessas que haveriam de se cumprir nela. Podemos ainda encontrar prefigurações da Virgem Mãe nas grandes mulheres do Antigo Testamento. Ruth pode ser um símbolo de Maria e da Igreja, porque aparece providencialmente colocada na árvore genealógica de nosso Senhor Jesus Cristo. Também nas pessoas de Sara, em sua prodigiosa maternidade, ou de Esther, a rainha que intercede pela vida do seu povo. Nós sempre lemos essa leitura no dia de Nossa Senhora Aparecida, a leitura do livro de Esther, muito bela, vale a pena você dar uma recordada, você pegar lá o seu missal, a sua Bíblia e ler esse trechinho do livro de Esther. Também a pessoa de Resfa, a esposa de Saul, que mesmo nas dores mais atrozes, permaneceu junto de seus filhos. Em todas essas mulheres podemos ver a prefiguração de Maria, da sua missão singular no desenrolar do plano da salvação. O Antigo Testamento também está cheio de símbolos
que carregam em si fortes referências a Nossa Senhora, como a Arca da Aliança, aquele objeto sacratíssimo para o povo de Israel, pois guardava o que para ele era mais sagrado, as tábuas da lei. Por isso, a arca sempre permanecia como uma lembrança das promessas e da proteção de Deus ao seu povo. Nossa Senhora, no Novo Testamento, é a arca da nova aliança por excelência, que protege o povo eleito da igreja, carregou aquilo que há de mais sagrado o próprio Salvador e permanece pelos séculos a nos recordar as infinitas misericórdias de Deus. Inclusive, algumas invocações da ladainha lauretana, lauretana, tá? Porque ela surgiu no Santuário de Loreto, lá aquele santuário que a gente viu no programa passado. Muitas das invocações dessa ladainha têm origem nessas imagens do Antigo Testamento e que muitas vezes a gente não entende quando vai rezar. Por exemplo, a invocação Torre de Davi. Para a gente entender essa invocação, temos que visitar o primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, versículos 33 e 34. Ali encontramos a seguinte afirmação: a cidade de Davi, fortificada com sólidas torres, tornou-se uma fortaleza invencível. As cidades antigas precisavam de muralhas para se defender dos ataques inimigos. Nessas muralhas erguiam-se torres mais altas, onde os sentinelas vigiavam dia e noite. Somente em uma cidade bem fortificada o povo poderia se sentir seguro. Maria é esta mulher forte que Deus colocou como sentinela na vida do seu filho Jesus, conhecido como filho de Davi, e também na nossa vida. Ela está sempre atenta à vida de cada um de nós e intercede por nós junto a seu filho. Por isso, dizemos que ela é como a torre de Davi, uma torre forte e atenta em atenção às necessidades de seu filho. Essas são apenas algumas das figuras que o Antigo Testamento nos traz em referência à Santíssima Virgem Maria. No último dia 24, celebramos a festa de Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos. Essa invocação surgiu com os primeiros cristãos na Grécia, Egito, Antioquia, Éfeso, Alexandria e Atenas, que costumavam chamar a Santíssima Virgem Maria de Auxiliadora, a palavra grega boeteia, que significa aquela que traz os auxílios vindos do céu. O primeiro padre da igreja que chamou a Virgem Maria de Auxiliadora foi São João Crisóstomo, no ano de 345, em Constantinopla. O santo disse assim: Tu, Maria, és o auxílio potentíssimo de Deus. Também foi reconhecida com este nome por Próculos no ano 476 e por Sebas de Cesárea em 532. Nossa Senhora Auxiliadora também interveio milagrosamente em favor dos cristãos nas batalhas de Lepanto em 1572 e Viena em 1683, nas quais os turcos muçulmanos ameaçavam dizimar os cristãos da Europa, e os cristãos, mesmo em menor número e com menores armas, conseguiram vencer os muçulmanos, conseguiram colocá-los em retirada. Também Nossa Senhora Auxiliadora interveio em favor do Papa, quando, durante a Revolução Francesa, Pio VI foi preso por Napoleão Bonaparte e levado em cativeiro para a França. Após a abdicação do imperador francês, o seu sucessor, Pio VII, retorna ao Vaticano em 24 de maio de 1814, declarando aquela data como o Dia de Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, como forma de gratidão por sua intervenção para a libertação do Santo Padre no cativeiro de Napoleão. Um dos maiores devotos e propagadores da devoção à Virgem Auxiliadora, sem sombra de dúvida, foi São João Bosco, o fundador da família salesiana. Uma de suas frases mais célebres diz assim: Confiai tudo a Jesus sacramentado e a Maria Auxiliadora, e vereis o que são milagres. E, de fato, a Virgem Auxiliadora concedeu muitos e muitos milagres na vida de Dom Bosco. Um deles aconteceu com seus meninos no ano de 1855. Uma epidemia de cólera
varria toda a região de Valdoco, onde ficava o oratório de Dom Bosco. Muitas pessoas morriam diariamente, os hospitais e lazaretos já não tinham espaço nem pessoas para cuidar dos enfermos. Então, Dom Bosco pediu voluntários entre os meninos mais velhos do seu oratório para oferecer cuidado material e, sobretudo, conforto espiritual às vítimas daquela peste. A preocupação de todos era que se tratava de uma doença mortal e muito contagiosa, mas Dom Bosco lhes acalmou, lhes dando a seguinte garantia: se nenhum deles que se dispuseram a servir Cristo nos irmãos sofredores, se nenhum deles cometesse pecado mortal e todos levassem sempre consigo uma medalhinha de Nossa Senhora, a peste não os tocaria. Dito e feito, alguns meses depois, Dom Bosco foi em peregrinação com todos os seus meninos até o Santuário da Consolata para agradecer a proteção da Mãe de Deus, que protegeu todos os seus meninos daquela epidemia de cólera. Hoje, a nossa peregrinação espiritual irá até o Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora, em Turim, construído pelo próprio Dom Bosco, como um monumento de sua gratidão àquela que, como ele sempre dizia, foi quem tudo fez. É lá que repousam os seus restos mortais, bem como os de Santa Maria Mazzarello, fundadora das Irmãs Salesianas, e do grande São Domingos Savio. Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, de igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E assim chegamos ao fim de mais um programa de Maria Não Cansadas. Compartilhe esse vídeo com quem você ama, para que mais e mais pessoas possam amar a Jesus por meio de Maria. E não se esqueça,
que todo dia, às 19 horas, horário de Brasília, temos encontro marcado com Nossa Senhora, rezando o Santo Terço ao vivo no Instagram com o Padre Fábio Vieira. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa. Salve Maria!